Na aula dessa semana, nós vamos começar os estudos a respeito dos chamados dons ministeriais. Nessa primeira aula, nós vamos conhecer a respeito do ministério do apóstolo e a sua função dentro da igreja. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem por título O Ministério do Apóstolo. O autor original dessa aula utiliza como texto base Efésios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo de número 16. Aqui nas nossas aulas, como de costume, eu apenas vou destacar uma parte do texto, um fragmento do texto. Nesse caso, eu vou utilizar para a leitura oficial dessa aula Efésios, capítulo 4, apenas o versículo de número 11 e o versículo de número 12. Por isso, mais uma vez eu convido você e a sua amada família a me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, apenas o versículo de número 11 e número 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, antes que a gente comece a aula, eu preciso dar aquele aviso que eu sempre acabo dando aqui. Se você acompanha a aula com a revista, hoje eu não vou seguir tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Por quê? Porque essa é uma aula mais objetiva. Ela é uma aula que eu consigo trabalhar em um único bloco sem sem ter a obrigatoriedade de dividir, tá? Então, eu não vou seguir a ordem da revista, eu não vou seguir a ordem do autor, eu vou tratar em um único bloco. Então, você não vai ver divisão aqui embaixo, tá? Mas isso não significa que o que eu estou trabalhando aqui não esteja na revista, muito pelo contrário. O que vai acontecer é eu ser mais objetivo em algumas situações, ou ser mais explicativa em outras, e me aprofundar um pouquinho mais em outras, tá? Mas isso não significa que eu não esteja de acordo aí com a doutrina da igreja, principalmente com aquilo que o autor original da aula tratou. Se você está me acompanhando sem a revista, Manuela, eu não tenho a revista, fica tranquilo, é só você parar e ouvir essa aula, assistir essa aula, melhor dizendo, com a Bíblia do lado, porque todas as referências que são tratadas em aula, vocês já sabem, as referências aparecem aqui embaixo, tá bom? Então, dito isso, explicado isso, vamos então para a introdução da aula de hoje. Hoje a gente começa falando sobre os chamados dons ministeriais. Se você pegar o texto base, Efésios capítulo 4, e especificamente você pegar o versículo 11, que aliás é o versículo de destaque dessa aula, você vai observar que o apóstolo Paulo faz uma lista, Ele alista aquilo que a gente vai chamar de dons ministeriais, tá? Ele vai fazer uma lista de quais são esses dons. Só que a primeira pergunta que a gente faz é o que são dons ministeriais? Qual é a diferença desses dons para os outros dons que já foram trabalhados? Qual é a função desses dons? Qual é o objetivo desses dons para a igreja? Então, por isso, hoje a gente vai aprender em primeiro lugar o que são dons ministeriais, porque daí para frente vai ficar mais fácil a gente compreender cada um de forma separada, tá? Então, o que são dons ministeriais? Dons ministeriais são dons de capacitação espiritual aos líderes da igreja, ou seja, são dons voltados, direcionados para a liderança da igreja. Cristo, ele dispensa esses dons para que o povo de Deus seja preparado para o trabalho
tá? E principalmente seja preparado para o crescimento e desenvolvimento espiritual do corpo, com o objetivo de tornar esse corpo homogêneo, ou seja, tornar esse corpo uma unidade dentro da fé e principalmente ser uma unidade que tem conhecimento a respeito de Deus e do plano de Deus para a humanidade. Em miúdos, em palavras mais simples e objetivas, dons ministeriais são dons para a liderança, para que a liderança possa direcionar, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, a igreja como corpo no caminho de Cristo. Tá certo? Então, esses dons são dons que vão se manifestar dentro do corpo de líderes de uma igreja, para quem foi chamado como líder de igreja. Tá certo? Por isso eles recebem esse nome, de dons ministeriais, tá? Esses dons, chamados de dons ministeriais, são as ferramentas, tá? Disponíveis às lideranças para que eles objetivem, para que eles alcancem alguns objetivos, para que eles alcancem aí alguns pontos importantes. Essas ferramentas, elas servem para expansão, estruturação e manutenção não só da fé, como da igreja. Por isso, elas se tornam, esses dons ministeriais se tornam úteis e indispensáveis à igreja, tá certo? Por quê? Porque são esses dons que ajudam a igreja na sua expansão, na sua estruturação e principalmente na sua manutenção. É por isso que a igreja, ela não é desordenada. É por isso que a igreja, ela tem hierarquia dentro dela, para que ela possa ter ordem, tá? E para que ela também possa ter uma organização que dirija a igreja, dirija o corpo no caminho que é Cristo, tá? Por isso que a igreja tem esse objetivo de ter conhecimento a respeito do Filho de Deus, a respeito de Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, tá certo? Então, não faz sentido uma liderança constituir uma igreja e essa igreja seguir vários caminhos e não seguir o caminho de Cristo. Ela foge aí do seu objetivo. Por isso, existem dons ministeriais, tá certo? Com o auxílio do Espírito Santo, essas lideranças vão direcionar e organizar a igreja de uma forma que ela atenda a esses objetivos, e ele utiliza como ferramentas para alcançar isso, esses dons ministeriais, tá? Que sempre vão atingir expansão, estruturação e manutenção da fé e do povo, tá? Fica tranquilo, se tiver muito embolado, rapidinho a gente resolve isso, porque quando a gente partir para a prática vai fazer mais sentido. Em cada um desses dons, a prática vai encaixar bem no objetivo, e no que é verdadeiramente dom ministerial, tá? Então vamos lá. Fazem parte dos chamados dons ministeriais o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre e o doutor. São 5 dons ministeriais. Você vai reparar que esses dons, eles são nomenclaturados, Eles recebem nomes titulares, ou seja, nomes de títulos, nomes que estabelecem uma hierarquia, estabelecem uma ordem de função, tá? Por isso a gente fala o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor. Eles são líderes que são cada um com a sua função e com o seu grau aí de autoridade, Cada um dentro do seu círculo de função, tá? Então vamos lá, O que a gente vai estudar hoje, em específico, é o apóstolo, o dom ministerial do apóstolo. Esse título, apóstolo, ele causa até hoje alguns problemas e a gente precisa definir isso muito bem,
porque alguns dizem que não se utiliza mais esse título e outros dizem que se utiliza, mas as funções são variadas. Então, hoje a gente vai falar sobre o dom do apóstolo e especificar, objetivar exatamente a função do apóstolo dentro de 2 contextos no Novo Testamento, tá bom? Então, vamos para o desenvolvimento, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é o significado do apóstolo. O apóstolo é um líder, tanto é que ele está dentro aí dos chamados dons ministeriais. Mas o que é apóstolo de fato? Qual é a origem do título apóstolo? Apóstolo vem do verbo grego apostelen, tá certo? E significa enviar alguém em missão especial como mensageiro e representante pessoal de quem o enviou. Então, só aqui a gente tem uma função muito específica, já estabelecida, tá? No título, no nome, na origem do nome desse dom e desse ministério. Não é simplesmente aquele que foi enviado, não é simplesmente aquele que vai ser enviado. Não. O apóstolo é alguém que foi enviado como mensageiro e representante pessoal de quem o enviou. Então, apóstolo é isso. É aquele que foi enviado para entregar uma mensagem e representar aquele que enviou a mensagem, tá? Isso é apóstolo. Tudo bem? O título apóstolo é usado para Cristo, para os 12 discípulos de Jesus, para o apóstolo Paulo e para outras pessoas. Esse título também, dentro dos textos bíblicos, vai ser utilizado como título para designar a função desses homens, tá? Então, é muito importante você saber quem carrega esse título. Jesus, os 12 apóstolos, Paulo, tá certo? E outros vão ser designados com esse título porque eles vão servir como enviados, eles foram comissionados, eles foram enviados para levar uma mensagem e não só levar uma mensagem, mas representar aquele quem enviou. Manuela, por que você está repetindo isso? Porque isso aqui é muito importante para acabar com as dificuldades do entendimento se pode se utilizar o título apóstolo hoje ou não. Por isso é importante que você compreenda bem a origem, o significado real de apóstolo, tá? Entendido o que é apóstolo de fato, a gente consegue aí se aprofundar nesse dom que é o dom do apóstolo, né? A gente pode se aprofundar no tema sem grandes problemas. A gente sabe, eu comecei essa aula falando sobre isso, a gente sabe que até hoje existe um conflito, existe uma discussão, né, quanto à legalidade espiritual da utilização do título apóstolo, tá? Para que isso fique claro, para que isso seja compreendido, se pode ou não utilizar esse título hoje, é necessário que a gente conheça os moldes, tá, de aplicação do título apóstolo. É necessário que a gente compreenda o contexto em que foi utilizado esse título, tá? E esse contexto é o que caracteriza a diferença do apóstolo da atualidade para o apóstolo ali do início do Novo Testamento, tá bom? Então, o que vai dar a regra da utilização do título apóstolo é o seu contexto. E o que torna essa discussão um pouco mais acalorada é porque esse título foi utilizado no mesmo momento, né, num mesmo período temporal, que é o Novo Testamento. A gente tem, então, 2 momentos, 2 utilizações desse título no mesmo contexto. E é aqui que há a diferença da utilização do apóstolo para a atualidade para o apóstolo do início do Novo Testamento, tá?
Então, vamos trabalhar o primeiro molde, né? O primeiro exemplo de apóstolo, que é o apóstolo no seu sentido geral, tá? Que alcança a atualidade. Então, vamos lá. O que é o apóstolo no seu sentido geral? Esse termo era usado para um representante designado por uma igreja, né? Como, por exemplo, os primeiros missionários cristãos. Então, vamos lá. No sentido geral, apóstolo é um homem que foi designado como representante de uma igreja. Ele vai sair do seu local de origem, vai para outro local, representando uma comunidade, representando uma igreja. Tá vendo? Ele não só leva uma mensagem, ele vai para representar aquele que envia, ele vai representar uma igreja, tá? Esse sentido geral é utilizado para os missionários do primeiro período, né? Os primeiros missionários cristãos. Os primeiros missionários cristãos eram chamados de apóstolos, carregavam esse título, porque eles não iam só entregar uma mensagem como todo missionário, mas eles iam entregar uma mensagem e representar uma comunidade. Eles iam representar uma igreja de fato. Tá certo? Logo, entendido isso, né? Logo, esse termo se refere a um mensageiro nomeado e enviado como um missionário ou para alguma outra responsabilidade especial. Então, olha só, aqui o título apóstolo já abrange um pouco mais, já acrescenta uma outra função. Ele leva uma mensagem, ele representa quem envia essa mensagem e pode ser designado para uma missão ou responsabilidade específica ou especial. Então, o apóstolo, ele envia uma mensagem, o apóstolo representa quem envia essa mensagem e pode ser designado para uma função especial, uma função específica. Esse é o apóstolo, essa é a função do apóstolo no seu entendimento geral, tá? E quem era esse apóstolo? Quais eram as características desse apóstolo? Esses apóstolos eram homens de reconhecida e destacada liderança, eram líderes espirituais, ungidos com poder para confrontar-se com poderes das trevas e confirmar o evangelho através de milagres. Então vamos lá. O apóstolo é o mensageiro que representa quem envia essa mensagem, pode ser convocado, chamado ou comissionado para uma função específica e especial. Ele era um líder da igreja, ele era um líder da comunidade, ele foi ungido com poder, ou seja, ele foi ungido com autoridade para confrontar as trevas, né? Ele tem habilidade no confronto de uma batalha espiritual, tá? Ele tem autoridade para isso e ele confirma o evangelho com milagres. Então, espiritualmente falando, essas são as características gerais de um apóstolo. Além da função dele, ele carrega uma unção de liderança, ele carrega uma unção de autoridade espiritual e carrega consigo, quando necessário, a confirmação do evangelho através de milagres. Tá certo? Então, espiritualmente falando, ele carrega esses atributos, se assim eu posso dizer. Ele carrega essas manifestações, essas características, atributos não, essas características específicas. Tá, Manuela? E para a igreja, né? De modo funcional, para a igreja, como o apóstolo agia? Qual era a função do apóstolo dentro da igreja? O apóstolo, ele cuidava do estabelecimento de igrejas segundo a verdade e a pureza apostólica. Eram servos
itinerantes que arriscavam suas vidas em favor do nome do Senhor Jesus e da propagação do Evangelho. Então, Manuela, qual é a função para a igreja, a função material para a igreja do apóstolo? O apóstolo, ele estabelece igrejas segundo a verdade e a orientação apostólica, segundo aquilo que os apóstolos estabeleceram, tá certo? E um detalhe extremamente importante: apóstolo, ele não fica fixo em um lugar. O apóstolo, ele fica à disposição segundo a necessidade da sua igreja. Então, vamos para a prática, vamos fazer uma diferenciação aqui, antes que você confunda, né? O que acontece? Qual é a missão do missionário? Do missionário puro, tá certo? Aquele que foi chamado só para a missão. O missionário puro, aquele que foi chamado só para a missão, né? Ele é um evangelista que abrange um território maior, que abrange um número maior de pessoas, um número maior de alcance. A função do missionário, a missão do missionário é levar a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus. Quando um missionário prega a palavra de Deus, à conversão e ao estabelecimento de um grupo ali, o missionário que foi comissionado por uma igreja, ele vai lá, manda uma carta, manda uma comunicação a essa igreja e avisa: olha só, eu preguei aqui, eu fiz a minha parte, eu levei a palavra e se decidiu, né? Se criou um grupo, tem uma comunidade aqui, tá? Existe uma comunidade aqui e, pelo jeito, vai se estabelecer uma igreja, há uma realidade, né? Há um contexto que favorece para o estabelecimento de uma igreja aqui. A igreja manda, comissiona um representante dessa igreja para que o representante dessa igreja confira se realmente a legalidade espiritual, a confirmação espiritual e se a estrutura para que essa igreja seja estabelecida. Quem foi o enviado depois do missionário? É o apóstolo. O apóstolo, ele estabelece a igreja, ele organiza, ele é o primeiro que organiza a igreja, porque ele representa aquela igreja matriz, ele representa aquele pastor que enviou o missionário, que pregou a palavra de Deus, fez a sua missão, e agora ele precisa seguir em frente, e vem um apóstolo para quê? Para organizar a igreja, para estruturar aquele grupo que vai se tornar uma igreja. Esse apóstolo, ele não fica nesse lugar, porque ele é itinerante. O dom do apostolado, ele fica à disposição da igreja quando a igreja necessita ser representada. Então, esse apóstolo vai, esse apóstolo organiza a igreja, esse apóstolo estrutura a igreja, põe os fundamentos do cristianismo, põe a doutrina da igreja, estabelece, e de lá ele se comunica de novo com a igreja e fala: ó, a igreja realmente está estabelecida, está feito, está bem estruturada, tá? E agora vocês decidem, ou eu levanto um aqui que já está pronto, ou vocês mandam um pastor para cá. Essa é a função do apóstolo. O apóstolo não é aquele que diz: vou fundar a igreja em tal lugar. Não. O apóstolo é aquele que o missionário já passou por lá, que o missionário já pregou a palavra. O apóstolo é aquele que vai organizar, é aquele que vai estruturar aquela comunidade de acordo com a doutrina bíblica, com a doutrina apostólica e com a doutrina da igreja. Essa é a função do apóstolo. É por isso que o apóstolo, ele é um líder, mas ele é um líder itinerante. A função dele é exclusivamente essa: estruturar a igreja. Ah, Manuela, por que ele é ungido com milagres? Por que ele é ungido com autoridade? Primeiro, porque o milagre confirma a verdade da palavra, confirma o evangelho. E ele tem autoridade, ele recebe a unção de autoridade, porque ele é um líder.
só que ele não é um líder fixo, ele é um líder itinerante. A função dele se limita a estruturar e a estabelecer a igreja, e depois, quando a igreja estiver estruturada, quando já tiver um pastor ou enviado ou tirado daquele núcleo, ele se retira para ficar depois de novo à disposição para representar a igreja novamente quando for necessário. Essa é a função geral de um apóstolo. É para isso que um apóstolo serve. Essa é a função verdadeira, real, original de um apóstolo. O apóstolo ele não fica em um lugar. Ele serve como mensageiro de uma mensagem, como representante de uma igreja. Tá certo? Ele toma conta, ele vê, ele estabelece uma igreja, tomando um cuidado ali para que a igreja siga, aquela igreja que está surgindo, que está se estruturando, siga a orientação do Senhor Jesus, siga a oração doutrinária, não a oração, né? Mas siga ali a determinação doutrinária e principalmente para que aquela igreja continue efetuando a propagação do evangelho. O apóstolo, ele dá continuidade àquilo que foi iniciado pelo missionário. Tá certo? Essa é a origem do apostolado. A gente vai ver em toda a Bíblia que o apóstolo faz isso. Você vê o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era itinerante, ele nunca estava no mesmo lugar. Ele estava auxiliando as igrejas, ele estava estruturando as igrejas, deixando as igrejas firmes para que elas pudessem propagar o evangelho da forma como o corpo de Cristo propaga, estando ali, estando presente. Essa é a função do apóstolo. O apóstolo não fica em um único lugar. O título do apóstolo, ele é bem específico. E eram homens cheios de fé, cheios de autoridade, homens que oravam muito e principalmente eram homens cheios do Espírito Santo. Então, de forma geral, apóstolo existe. O título ainda impera, sim, o título ainda impera na atualidade e a sua função é bem específica. É para isso, estabelecer, estruturar, ajudar na expansão do evangelho. Ele é a segunda etapa do missionário, né? O missionário vem, faz a sua obra, agora vem o apóstolo para estruturar, organizar e estabelecer a igreja de fato. Essa é a função do apóstolo. Ah, Manuela, a gente vive falando que apóstolo é aquele que funda a igreja. Apóstolo é o que funda, porque é ele que estrutura a igreja, mas ele não permanece nessa igreja. Ele estabelece, ele funda, ele coloca as estruturas de acordo com a orientação apostólica, depois ele se retira, porque ele é um representante da igreja. Ele precisa estar à disposição caso ocorra de novo e se precise que alguém vá estruturar uma nova comunidade, uma nova igreja de fato, tá? Uma nova unidade da fé, um novo núcleo da fé, tá certo? Essa é a função do apóstolo, tá certo? Ah, Manuela, mas muitas vezes a discussão é que o apostolado se encerra com os 12. O colegiado dos 12 mais Paulo acaba ali com a função do apóstolo. A função do apóstolo acaba ali. A função do apóstolo acaba ali? Não, o apóstolo ainda existe, o apóstolo ainda permanece. O problema é que eu tenho o segundo molde do apostolado, né? O segundo exemplo de apóstolo dentro do Novo Testamento. E aí é que gera alguma confusão. O segundo molde que a gente vai trabalhar é o chamado, né, apóstolo nos moldes do colegiado dos 12, ou do colégio dos 12, incluindo aí que fica a meu critério, fica incluindo aí Paulo, tá certo? É o colegiado dos 12 mais Paulo. Qual é a diferença do apóstolo, do colegiado para o apóstolo no seu sentido geral? É simples. Esse termo apóstolo, ele é utilizado, ele também vai ser utilizado em sentido especial para fazer referência àqueles que viram Jesus após a sua ressurreição e foram comissionados pessoalmente por Cristo para pregar o evangelho e estabelecer a igreja.
Então vamos lá. Eu tenho um apóstolo que funda a igreja, que estabelece, que estrutura igrejas, e eu tenho o apóstolo no seu caráter especial. Dentro do apostolado em caráter especial, eu vou estar sempre me referindo aos 12 discípulos de Jesus e a Paulo. Por quê? Porque esses foram comissionados, chamados diretamente por Cristo. E a autoridade que eles tinham era ímpar. Ou seja, a autoridade deles era singular, era única. A autoridade que Pedro, Paulo, que João, que todos os discípulos de Jesus tiveram e manifestaram foi única. Por que foi única? Porque eles não tinham a Bíblia ainda, eles eram os primeiros a estar formando e estruturando o Evangelho, eles eram os primeiros orientadores e, principalmente, eles estavam totalmente na dispensação, no impulsionar do Espírito Santo de Deus. Então, como eles eram os primeiros, a autoridade deles era diferente, a autoridade deles era única e a manifestação dos milagres para a confirmação do Evangelho também vai ser ímpar e vai ser única, vai ser singular. Só com eles algumas manifestações vão acontecer, tá certo? Então, quando a gente fala de apóstolo se referindo ao colégio dos 12, ao molde dos apóstolos de Cristo, dos discípulos e de Paulo, a gente está falando de homens que tiveram uma autoridade única e que no tocante à revelação divina e à mensagem original do Evangelho, ninguém nunca vai ter hoje. Ou seja, a revelação, o conhecimento, a inspiração do Espírito Santo para as orientações que todos eles tiveram para estruturar a igreja, ninguém mais vai ter. Então, quando a gente fala do apostolado voltado para o colégio dos 12, para o molde dos 12, a gente está falando de uma unção especial, a gente está falando de uma manifestação especial e que essa manifestação especial e que essa unção especial foi única. Aconteceu no período deles por causa do contexto em que eles viviam. Então ninguém hoje vai ter a mesma unção de Paulo, a mesma unção de Pedro, a mesma unção de Filipe, a mesma unção. Não, ninguém vai ter, porque aquilo ali foi único. Foi algo que aconteceu exclusivamente naquele período, porque eles eram os primeiros. Eles estavam dando os primeiros passos para a estruturação. O ministério de apóstolo, nesse sentido, no sentido do molde apostólico dos 12, do colégio dos 12, é restrito e exclusivo e não vai haver repetição. Os apóstolos originais do Novo Testamento, os discípulos de Jesus do Novo Testamento, tá certo? Eles não têm sucessores. A unção que eles receberam foi única, a manifestação que eles receberam foi única. Porém, o ministério apostólico ainda existe e ainda é manifestado. O que acontece? O que acontece? Algumas doutrinas, algumas denominações preferem não utilizar o termo apóstolo para aquele que estabelece igrejas, que estrutura igrejas, para que não haja confusão com os 12, com os primeiros apóstolos do Novo Testamento. Então, para que ficasse bem estabelecido, para que ficasse bem caracterizado o apostolado dos primeiros, dos 12, do colegiado, tá certo? Não se utiliza mais o termo apóstolo, se restringe o termo apóstolo aos 12. Todavia, não é errado utilizar o termo apóstolo para aquele que é enviado para estruturar uma igreja, porque ele exerce a função de apóstolo.
É para isso que o apóstolo serve, tá certo? Então, algumas denominações, para preservar o primeiro apostolado, não utiliza mais o título apóstolo. Todavia, o título apóstolo, o dom ministerial do chamado apóstolo, existe? Existe. Ainda pode ser utilizado? Pode, porque apóstolo é aquele que estrutura e funda igrejas. É aquele que faz aquela segunda etapa após a pregação do evangelho. Essa é a função dele. Só que ele é itinerante, ele não fica no mesmo lugar, tá certo? E ele é um representante da igreja. Ele que sai para representar a igreja. É ele que carrega o nome da igreja na hora de fundar uma outra igreja. E ele tem autoridade espiritual porque ele é um líder. Só não é um líder fixo. É um líder que tem uma função bem específica e bem restrita, de fato. Tá certo? Então, é errado chamar de apóstolo? Não. Se ele faz isso, se ele representa a igreja, se ele envia uma mensagem, se ele faz uma função especial em uma congregação em nome da igreja, essa é a função dele, ele pode ser chamado de apóstolo sem problemas. Manuela, mas a minha igreja, a minha denominação prefere não utilizar esse título para preservar os 12 apóstolos, para deixar bem claro ali que é o colegiado, de fato. Não tem problema nenhum, você vai chamar ele de missionário, você vai chamar ele de pastor, você vai chamar ele com qualquer outro título, mas a função dele é a função apostólica. Eu quero que você entenda bem uma coisa aqui. O ministério apostólico não cessou, não acabou. O que foi restrito aos 12, o que foi restrito a Paulo, foi a unção, foi a manifestação, porque eles eram os primeiros. Porque foi necessário que fosse algo específico, porque eles iniciaram a caminhada, tá certo? E por isso eles não têm sucessores. Todavia, a função apostólica não acabou. A função apostólica, ela não cessou. Ela continua, ela é existente e ela é funcional até hoje, tá certo? Então isso precisa ficar bem claro. Apóstolo ainda é um ministério existente? Sim, é um ministério existente. Eu posso não utilizar mais o título, porque a minha congregação não concorda, ou porque há má compreensão do nome título, né? Da nomenclatura apóstolo, tá certo? Mas existe, ainda existe. Essa função existe e ela é necessária para a igreja. A igreja, ela tem ordem, senhores. Tudo que Deus faz é com ordem. E o apóstolo faz parte dessa organização. O problema é que hoje acham que apóstolo é simplesmente aquele que manda fundar igrejas. Não. Quem manda fundar igrejas não é o apóstolo. Quem manda fundar igrejas é o pastor. E nesse caso aí é o pastor presidente ou o pastor presidente de uma convenção. Tá certo? Primeiro, e ainda tem regra ainda tem aí um caminho a ser seguido. Primeiro ele manda o missionário, depois do missionário é que vai o apóstolo, ou seja, o representante daquela igreja. Tá certo? Então, sim, o título apóstolo tem legalidade, pode ser utilizado, todavia, para que haja diferença do que é o apóstolo do primeiro momento do Novo Testamento, algumas denominações preferem não utilizar. E outras utilizam, dão esse nome, dão esse título de forma errada, dentro da função errada. Apóstolo é aquele que sai para representar a igreja, para cumprir uma função especial, uma função específica e para estruturar o início de uma igreja. Então, sim, apóstolo funda igrejas. Tá certo? Então, vamos para a conclusão. Eu disse que era bem objetivo, bem rápido. Vamos lá? Conclusão da aula de hoje. No geral, apóstolo ainda existe, ou seja, apóstolos ainda existem e continuam sendo essenciais para o propósito de Deus na igreja.
Se as igrejas cessarem de enviar pessoas assim, cheias do Espírito Santo, a propagação do evangelho em todo mundo vai ficar estagnada. Ah, Manuela, mas o missionário já não faz isso? Não. O missionário tem uma função específica: pregar o evangelho, resgatar almas para Cristo. Quem estrutura a igreja, fundamenta a igreja é o apóstolo, segundo as orientações do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a inspiração, a iluminação, melhor dizendo, do Espírito Santo, segundo as determinações doutrinárias da Bíblia, tá certo? Então, sim, eu preciso de apóstolo, eu preciso de representante da igreja, eu preciso de pessoas capacitadas para isso, porque se eu não tiver pessoas capacitadas para esse tipo de serviço, o trabalho de evangelização, o trabalho de propagação do evangelho estaciona. Aí vem um missionário, ele prega, evangeliza, tem um grupo ali para formar uma igreja, mas a igreja para por ali. Aí o que acontece? Acontece dispersão, acontece apostasia, acontecem coisas que não estão de acordo com a doutrina. Eu literalmente paro. O apóstolo, ele é necessário, porque ele é mais um caminho da continuidade da missão, tá? Por isso ele é um enviado. Por isso ele é chamado de comissionado para uma determinada função, tá certo? Então eu preciso desse dom ministerial, senão vai estagnar, fica parado, o trabalho não tem continuidade. Por outro lado, enquanto a igreja produzir, ou seja, estruturar pessoas assim, desenvolver esse tipo de dom ministerial e enviar essas pessoas, ela vai estar cumprindo a sua tarefa missionária, porque a igreja é missionária, tá? E com isso, a igreja vai continuar permanecendo, né? Vai conseguir permanecer fiel àquilo que o Senhor ordenou à igreja. O que o Senhor ordenou à igreja? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, Manuela, apóstolo ainda existe? Existe. Qual é a função do apóstolo? O apóstolo é um líder, ele tem autoridade e ele sai quando ele é enviado pela igreja para levar uma mensagem quando há necessidade e para representar a igreja, e pode exercer uma função especial. Essa é a função do apóstolo. A função dele para a igreja, a contribuição dele para a igreja é que ele funda, ele estabelece, ele organiza a igreja para que aquela igreja esteja estruturada o suficiente para que ela continue produzindo e caminhando no caminho que é o Senhor Jesus. Mas lembre-se, apóstolo não é aquele que fica sentado e ordena abrir igrejas. Não, apóstolo ele é itinerante. Após ele concluir a sua função, tá? Após estar estabelecido ali a ordem que foi dada, a missão que foi dada a ele, ele retorna para a sua posição, porque ele precisa estar à disposição da igreja, porque ele é um representante. Manuela, por que o apóstolo está dentro da liderança? Porque todo apóstolo, ele tem o chamado de liderança, ele foi ungido com autoridade para que ele possa combater as trevas e, principalmente, caso seja necessário, certificar, comprovar o Evangelho de Cristo através de milagres. Ele é que tem autoridade para isso quando ele é comissionado, quando ele é enviado pela igreja para isso, tá certo? Então, essa aqui foi a aula a respeito de dons ministeriais e principalmente destacando aqui a função de apóstolo. Eu espero que você tenha entendido aí por que a gente tem alguns conflitos aí de interpretação com relação à utilização ou não do termo apóstolo, e que apóstolo não é aquele que fica sentado, tá certo? Muito pelo contrário, o apóstolo ele é ativo, ele precisa ser ativo, ele não pode estar preso a uma única coisa, né?
a um único lugar, porque ele é a engrenagem que dá continuidade ao trabalho do missionário, tá bom? Espero que você tenha compreendido a aula de hoje, que você tenha uma excelente semana. Caso você tenha alguma dúvida com relação a isso, não deixe de perguntar aqui nos comentários, ou caso você seja da nossa igreja, você já sabe aí aonde me encontrar e quais os canais aí para me encontrar, tá certo? Caso você seja da nossa igreja e já esteja apto, né? Já esteja aí tranquilo para retornar, domingo agora nós voltamos com a aula presencial às 9 horas da manhã. Então, se você tiver dúvidas sobre esse assunto, pode anotar aí as suas dúvidas e me perguntar no domingo, porque eu vou estar lá para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Amém? Não só eu, mas toda a equipe de Escola Bíblica Dominical. Então é isso. Eu termino a aula aqui e espero você na nossa próxima aula. Fica com Deus, Deus abençoe e um excelente final de semana.